Vamos então trazer agora os temas que a gente já colocou para vocês no nosso cardápio de quinta-feira. Vamos começar falando da avaliação do presidente da República, que caiu, ao contrário do que aconteceu com os governadores. Nós temos aí a ilustração já para trazer. Vamos colocar então um mapa que nós preparamos aqui para vocês, na verdade com as carinhas, dos nossos governadores aqui do país, os principais e mais bem avaliados, para que você possa acompanhar conosco. Espera aí, que o telão deu uma apagada. Dá para a gente jogar de novo, Vitinho? Vai? Espera aí, daqui a pouquinho a gente joga a arte para vocês acompanharem aqui, então, mas os números estão aqui. Ô, Gustavo Segré, o que a gente vê? Tarcísio de Freitas com 61%, Romeu Zema com 62%, Ratinho do Paraná com 81%, Caiado com 86%. Diferentemente do presidente da República, que tem 50% para mais de reprovação. No teu ponto de vista, o que tem provocado esses movimentos em que integrantes de uma oposição declarada crescem e o governo que está no poder diminui? Não me parece que seja uma questão ideológica, me parece que é mais uma questão de gestão. Vou citar o exemplo de Caiado. Uma das frases que eu ouvi dele naquela pré-candidatura que ele lançou à presidência foi que no estado de Goiás você pode andar com o celular na mão sem risco de ser furtado. E isso hoje, que pode ser uma tonteria, uma bagunça, uma coisa muito simples, não é, porque todos nós hoje saímos com ou um celular clonado ou outro celular que não é original, caso sejamos assaltados, ou temos que ocultar, ou temos que guardar, nem pensar em sair com um carnaval com o celular na mão. Então, esse tipo de coisas que, se a população percebe, podem ser uma boa forma de mostrar por que essa gestão está sendo. Me parece que tem a ver mais com isso, não por uma questão ideológica, não porque um cai, o outro sobe. É mais uma questão local, no caso do governo, e uma questão de percepção geral, no caso do governo federal. E depois queria propor até um debate específico com o Piperno sobre a falta de popularidade do presidente. Ah, é? Bom, então vamos dar uma olhada aqui na nossa ilustração para que vocês possam acompanhar. Agora sim, já com os devidos rostos aqui ilustrados. 61%. 86%, bastante coisa, para um governador como o de Goiás, 81% também, aprovações acima de 80% são resultados espetaculares para qualquer político, A gente está falando de gente que tem aí aprovações que quase, ou reprovações que ficam menores do que 20%. Então, pensa bem, em populações de estados como estes, você ter menos de 20% de reprovação, quer dizer que, de alguma forma, o seu trabalho, a maneira como você o comunica, chegou muito bem para essas pessoas. E Romeu Zema, em Minas Gerais, com 62%. Então, os maiores estados, em termos populacionais, também alcançando aí mais de 60%, o que é um resultado muito positivo. E nestes aqui, mais de 80%. Mas o que você queria propor, Gustavo Segré? Diga. Quando a gente falar da impopularidade do presidente Lula, do governo, na avaliação das pessoas, eu queria propor, eu justificar por que essa impopularidade e, se o Piperno desejar, mostrar por que essa avaliação está errada. Ou seja, o que fez correto o presidente e o governo que a população não está enxergando, e eu colocar o que não está... Você topa, Piperno? Tranquilo, mas eu só queria fazer um reparo. Por favor. Isso aí. Também, o único governador de situação, que foi o único estado pesquisado que tem um governador de situação, foi a Bahia. 8 estados nessa amostragem. E o governador da Bahia também está em alta e empatou com o Tarcísio com 61%. Sim. Importante a gente mencionar isso. Ah, sim, com certeza. É que nesse caso aqui, a gente está fazendo a avaliação daqueles que representam a oposição, mas o governador da Bahia, que hoje é a situação, também teve uma avaliação positiva. Embora no estado da Bahia a avaliação do governo federal tenha caído. E isso também é relevante, porque quando a gente pega Pernambuco e Bahia, são praticamente redutos eleitorais do presidente da República. Se há reduções de popularidade de mais de 10%, que aconteceu em ambos os estados, isso também acende uma luz amarela. Mas fala aí, Segré, diga. Não, o que eu queria falar é por que o presidente e o governo está com uma popularidade em baixa. Então eu listei algumas coisas.
Se você permitir, a gente pode fazer um e um. Pode, vai lá. Então, eu coloquei primeiro queimadas recordes. Piperno, na área ambiental. Aumento real do salário mínimo. Desmatamento em 68% em um ano, que contraria a questão ambiental, que era uma defesa da ministra Marina Silva. O desmatamento caiu. Não, 68% aumentou em janeiro versus janeiro do ano passado. Então, pera lá, você está pegando um mês, eu estou pegando os 2 anos. Estou pegando um ano contra ano. Então, janeiro de um ano contra janeiro do outro. Isso. Mas o ano cheio caiu bastante o desmatamento. Perfeito, te dou o crédito. 3,24. Sim, isso mas é em janeiro o resultado foi ruim. Tá. Quer falar alguma coisa positiva? Por exemplo, queda do desmatamento por 2 anos consecutivos. Petrobras com 70% a menos de lucro e prejuízo de 17 bilhões no quarto trimestre. Posso dar um outro, qualquer tema? O que quiser. Por exemplo, o desemprego em queda. Imposto das blusinhas, que era uma promessa que não ia acontecer e aconteceu. Eu diria para você que aumento da produção da indústria, mais de 3% ano passado. Eita, vamos colocar aquela maquininha aqui, um bate Tá bom, botão, tá lindo. bate o botão, e aí um fala, o outro fala e tal, a gente deixa uma tortinha. Prejuízo recorde nas estatais, Correios, nem se Passa ou fala, repassa, né? vai lá. Lucro recorde no BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Aumento de 26% na fila do SUS. O maior número de pessoas atendidas pelo SUS em todos os tempos, porque eu queria só fazer um adendo em relação a isso. Aumento de fila não significa necessariamente mais tempo de espera. Vai lá. Conta para a pessoa que está na fila isso. Segredo. Universidades federais sem recursos. Mais universidades federais, mais vagas, inclusive. Detalhe, dado que saiu em pesquisa hoje, triplicou o número de estudantes universitários no Brasil nos últimos 22 anos, sendo que a maior parte do tempo o país foi governado pelo presidente Lula. Por isso que eu gosto de Piperno, ele está pronto sempre para debater. Fundo Previ com prejuízo recorde, colocando um sindicalista aí que não entende nada de nada. O Fundo Previ realmente ele teve um prejuízo recorde, porque a maior parte dos ativos da Previ são na forma de ações de grandes empresas. Então, por exemplo, tem uma grande participação na Vale. A Vale caiu, o fundo por tabela também cai. Sim, mas vai explicar isso ao cara que tem fundo, né? Ele ganhou a vida inteira, esse ano ele perdeu. Sigilo do cartão corporativo, 38,7 milhões em apenas um ano. Sigilo de cartão corporativo é algo nefasto, é algo que contraria uma promessa de campanha e, por isso, ainda bem que o governo já enviou um projeto para acabar com o sigilo. Mas ele colocou o sigilo. O governo colocou o sigilo. Ele enviou o projeto para derrubar todos os sigilos de 100 anos. E por que colocou em sigilo se é uma prerrogativa do presidente? Bastava não colocar em sigilo. Mas tudo bem. Sigilo no cartão de vacinação de ministros e 12 ministros... Nossa, que tamanho que é essa lista aí? Tem um monte aqui. Mas se quiser, podemos parar quando quiser. Mais dois, vai. Mais dois, vai. Sigilo do quê? Sigilo da carne de vacinação de ministros. Lewandowski, por exemplo. Por exemplo, um governo que vai, inclusive, em 2026, lançar a primeira vacina para dengue no mundo que vai ser aplicada em uma única dose. Então, janeiro, aliás, os 2 meses que estamos hoje, 100 mil casos de Covid e 503 mortes, o que não acontecia antes. E dengue foi a recorde, Piperno. Como 100 mil casos de Covid não acontecia antes? Não. Agora, a Covid já estava fora, agora está com 100 mil casos, voltou. Bom, o Covid voltou. E também existe vacina para isso, né? Tá, que os ministros não aplicam. E fraude de 5 bilhões no BCP, foi descoberto hoje, inclusive. Bom, exatamente por isso a gente só sabe dessa fraude, porque o governo está investigando a fraude que já se arrasta há muito tempo. Quanto preço devemos ter por essa fraude? E aí, audiência, quem foi o vencedor aqui desse desafio agora, desse passa ou repassa? A gente só precisa ressaltar que o Piperno estava sem lista nenhuma, Não, eu tenho uma lista aqui de 1 quilômetro, mais ou menos. E o Piperno sem lista nenhuma estava solidamente rebatendo. Ele é bom, E aí, Piperno, deu muito trabalho para defender ou não? Não, tem coisas que, por exemplo, quando ele fala do cartão corporativo, eu acho que o sigilo é uma coisa abjeta. E isso não é defensável. Eu critico demais isso. E aliás, era uma promessa de campanha. Que não cumpriu. Menos mal que agora tem um projeto para acabar com isso. A gente vai fazer aqui igual em programa de auditório. Aí vai falar assim,
Se você acha que esse aqui ganhou, bate palma. Você acha que esse aqui ganhou, bate palma. Pronto, não deu para saber. Nós não temos um auditório aqui, infelizmente. Vamos encomendar um auditório virtual igual do Pânico para a gente poder fazer aí. Boa. Bom, obrigado. É muito interessante ter esse bate ou rebate, porque você consegue olhar para ambos os lados, que é o que a gente ama fazer aqui no nosso 3 em 1, que é criticar, mas também ouvir o contraditório. E eu quero saber de você, Zé Maria Trindade, como é que você avalia esses altos e baixos que foram colocados aqui e propostos pelo nosso amigo Segré com o nosso amigo Fábio Piperno? É difícil fazer uma defesa de uma situação dessa, viu, Piperno? Olha só, um amigo meu foi porta-voz do Castelo, o Carlos Chagas, né? E ele me dizia que na reunião íntima lá de ministros, reunião fechada, antigamente tudo era muito mais fechado, não tinha nem essa possibilidade de transmissão. Que ele abria a reunião dizendo, esse governo meu está tão ruim que até eu tenho vontade de falar mal dele. Então, assim, até os petistas estão falando mal do próprio governo, a situação está desencontrada. Ninguém sabe exatamente o porquê desta inédita crise política e de popularidade do presidente Lula, que sempre soube lidar com isso muito bem. Veja bem, o governo tem falhas, está num momento de uma economia muito complexa, muito difícil. O DataZé, né, que é essas conversas que eu tenho com a população, mostra o seguinte, que a situação, a frase que eu ouço dos populares, o dinheiro sumiu, quer dizer, está ruim para todo mundo, tem emprego, sim, mas as pessoas estão ganhando salário mínimo, não está dando. Aí ele sai do emprego, o patrão não tem como contratar outro porque não está no mercado, quer dizer, a economia está desequilibrada e isso é a pior situação. Tá, tem a economia. Mas tem outros pontos também de segurança, de postura de governo, de cara de governo. O governo está sem cara. Você não tem como definir um perfil do governo Lula. Ele está multifacetado. Cada ministro tem a sua agenda, cada ministro tem o seu desempenho, a sua vontade própria. Isso não pode acontecer. O governo precisa ter um comandante. As pessoas gostam de um comandante. Não tem jeito. Ronaldo Caiado fez isso aqui, por isso, mais de 80% de apoio. Ninguém fala mal da polícia de Goiás. E aqui, olha, dividindo aqui com o quadradinho mágico do Distrito Federal, de Brasília, né? E por lá, a segurança está muito boa. A polícia tem apoio, melhorou o salário da polícia, melhorou principalmente a autoestima da polícia. A polícia do Ronaldo Caiado é defendida pelo governo. Por outro lado, existem outros pontos para a gente não pensar que é só a inflação, que é só a economia. Existem vários pontos e, principalmente, carisma. Eu sempre fui um observador muito forte do que faz um político popular, do que faz um político ser querido e votado. O voto não é uma coisa fácil, não. Quem duvidar disso, se candidate e tenha 100 votos, para você ver. Você vai ouvir 1000 pessoas dizendo que votaram em você. A hora que abre a urna, tem lá 10 votos, 100 votos, porque voto é muito complexo. E pessoas têm esta soma de gestão com carisma, que é o caso do Ratinho, que é o caso do Caiado, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite também, que está bem pontuado, o Zema lá, que tem um perfil, o governo tem uma cara. Então, eu diria que está faltando exatamente um perfil, um jeito de governar do governo federal, porque é a mesma situação econômica dos estados, né? E você, Gani, que análise faz? Eu vou muito na linha do Zé. O que eu vejo do lado positivo, né? O que o governo pode falar de bom? Então, você tem a taxa de desemprego hoje 6,5%, crescimento da economia pouco mais de 3%. Só que não é suficiente isso frente à perda do poder de compra do trabalhador brasileiro. Então, a inflação tem penalizado muito o governo federal. Além disso, a segurança pública, há uma percepção da sociedade que os governadores, principalmente o Caiado, Tarcísio aqui com o Derrite, Santa Catarina, o Zema, têm feito um bom trabalho, têm enfrentado a criminalidade. Só que não adianta, porque você tem muita impunidade, isso é acreditado à justiça, mas de alguma maneira também se acredita
toda essa situação de criminalidade é o governo federal. Como, por exemplo, porque o governo federal não levanta, de fato, uma bandeira. Tem lá um plano de segurança, lá com o ministro Lewandowski, mas é diferente, não é mais aquela linha dura contra os bandidos. Entra muitas armas pelas fronteiras e isso dá poder de fogo para os bandidos, né? Com assaltos, com latrocínios aqui nas grandes cidades. Então, basicamente, você tem a inflação e uma crise de segurança pública. Essa é a percepção de queda de popularidade do presidente. Além do que, concordo absolutamente com o Zé. Há um sentimento de desesperança, de para onde o país está indo? Qual que é a grande marca do governo? Qual que é o grande projeto? O que esse governo está vendendo para a sociedade, para deixar como legado uma direção? A população percebe isso, é como se o país estivesse meio à deriva, né? As coisas são feitas meio no improviso, a toque de caixa, pegando políticas do passado, requentando essas políticas do passado. Então, esse sentimento também de vazio, de desesperança, a população percebe. É isso que explica a queda da popularidade do presidente e a alta popularidade, diga-se de passagem, de muitos que são cotados para serem presidenciáveis. Olha, nossa audiência gostou muito desse bate-rebate feito por vocês aí. A Jane mandou para nós. Para mim, o Segré ganhou do Piperno. Aí veio aqui também o Adriano Guerra, que mandou: ok, as colocações do Piperno, mas aí ele faz uma pergunta: e por que estamos nessa lama política e econômica? Na visão dele, Piperno. Olha, eu vou dizer um negócio para você. Zé Maria Trindade é sempre um observador privilegiado da cena. Está lá, os políticos, ouve muita gente, ouve todos os lados. Não só os políticos, mas as pessoas que trabalham com o entorno. Gente, por exemplo, de instituto de pesquisa. E eu sou alguém que lê pesquisas com lupa. Eu não saio por aí, enfim, demonizando levantamentos, não. Mesmo os que são ruins, porque é muito comum o político que é mal avaliado nessa ou naquela pesquisa falar: esse instituto é vendido, não presta. Não, esses institutos estão aí no mercado há muito tempo e alguns, inclusive, que são braços de organizações internacionais, por exemplo, o Atlas, né, ele está presente em outros países, fazem trabalhos muito sérios. Então, os governos têm que estar atentos a isso. E o Zé falou um negócio, algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, muitas vezes é a questão da percepção porque você não passa da forma como tem que ser o recado necessário. Então, você pega as pesquisas para governador, sobre esses governadores. Por exemplo, a Bahia é um estado que na questão da segurança tem indicadores deprimentes. É um dos piores. E a popularidade do governador da Bahia está crescendo, cresceu um monte, cresceu 10 pontos aí de uma pesquisa para outra. Ora, se a Bahia tem indicadores tão ruins na questão de segurança, como é que a popularidade do governador cresce e a do presidente cai? Porque, veja, essa turma que pega a segurança e transforma a segurança numa bandeira, isso não quer dizer que necessariamente eles estejam apresentando ótimos indicadores. O que isso me sugere uma outra coisa, que eles estão desfraudando a bandeira que a população deseja ver e ouvir. A população, ela teme muito a questão da segurança, a percepção é ruim. Então o governador que fala: eu estou dando prioridade para isso e tal, mesmo que a segurança não esteja tão boa assim, a população, ela de certa forma assimila esse recurso. Então, por exemplo, você pega lá enfim, o anuário brasileiro lá da segurança pública, Goiás não aparece entre os estados com melhores indicadores. Só que o governador de Goiás, ele prestigia a polícia, toda hora ele fala: isso é nossa prioridade e tal. Então, esse discurso, de certa forma, a população assimila. Então, essa percepção, o governo federal, ele não transmite, mesmo em áreas nas quais ele investe e tem resultados bons. Só que ele não consegue passar isso. E foi, Segré? Mas quando, eu concordo que o Piperno está falando, mas quando a população escuta uma coisa e ela não percebe isso na pele, é complexo. Devemos lembrar, e agora vou me auto-perceber Piperno, para defender um indicador que ninguém está colocando e que é um indicador bom. Quando a gente vê a questão do emprego, nós vemos que
o emprego, do ponto de vista da quantidade, claro, os indicadores também. Eu, Alan Gani, questionamos sobre a questão do Bolsa Família, que isso distorce o indicador, mas o salário real de um ano para outro aumentou 83%. Ou seja, se nós estamos falando de quanto era o ganho médio da população de um ano para aqui, hoje é melhor. Mas isso não é o que a percepção de compra da pessoa está sentindo. Então você tem uma boa notícia dizendo, ó, você está ganhando em média 83% mais do que ganhava no ano passado. E a pessoa fala, tá, mas eu vou no supermercado e não consigo comprar a mesma coisa que comprava no ano passado. E aí você observa que o presidente Lula, no final do segundo mandato, saiu com uma popularidade maior a 80% também. Só que naquele momento não tinha redes sociais, não tinha o contraditório. O governo falava uma coisa, se a pessoa sentia isso, e muita gente sentia, era aquela sensação e pronto. Não dava para compartilhar outras notícias que não eram tão boas. E hoje sim. Sim. E eu lembro que quando o presidente Lula ganhou as eleições, eu tive a observação como que poderia ser da mesma maneira que o retorno de Michael Schumacher na Fórmula 1. Ele saiu sendo o melhor de todos os tempos e voltou para ser mais um. E aí o presidente Lula poderia correr esse risco, mas qual era a prioridade de vários? Tirar o Bolsonaro, não importava quem, era Lula quem poderia ganhar. Então se fez um monte de coisas que todos nós sabemos, a audiência também, para que o Lula pudesse concorrer e ganhar, como ganhou. Mas não tinha um plano de governo e todas essas circunstâncias de melhoras econômicas do salário real, que o Pepe menciona perfeitamente bem, só aparecem num número. Quando a pessoa vai no supermercado, ele não sente isso. E isso talvez demonstre por que a popularidade é baixa.